irmãos, quem resolveu essa questão? O meu Z deu 40, mas eu não tenho nenhuma certeza de estar certo. O seu Z deu 40. Deu 40. Eu não sei como... Quem determinou o valor de 40 aí? Eu. O meu também deu 40 que eu falei. Beleza, então. Bem, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. 180. Então, esse ângulo aqui que eu estou desenhando tem que valer quanto? 120. 120. Se esse aqui é 120, quer dizer que esse restante aqui vale quanto? Hã? Se aqui é 120, significa que aqui é 60, ok? Vocês perceberam que esse triângulo aqui, esse ângulo aqui vale 30 e esse aqui vale quanto? 30. Então significa que você está se referindo aqui a um triângulo isósceles, 30. ok? O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente. Se dois são triângulos, né, dois lados iguais, quer dizer que o outro é diferente. Então, se é um triângulo isósceles, então significa o seguinte. Significa que de C até D é igual a 80. Então, quanto vale a medida de D até B? 80 centímetros, ok? Então, aqui, ó, nesse triângulo aqui, esse triângulo desenhado, você tem que esse ângulo que vale 60, ele está pedindo o valor de Z. Esse lado Z, em relação a esse ângulo de 60 graus, que tipo de cateto é? Cateto oposto ou cateto adjacente? O Z em relação ao ângulo de 60 graus. É que tipo de cateto? Oposto é o que está à frente. Então, esse aqui, ó, esse que eu risquei é oposto. Esse que eu fiz um risco só é adjacente, ok? Então, aqui você tem que o Z é um cateto adjacente e o 80 é quem em relação a esse triângulo que está pintado? Qual o nome que esse 80 recebe? De D até B. Hipotenusa. Isso. Então, você tem um cateto adjacente e tem a hipotenusa. Qual é o nome da função trigonométrica que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Isso é quem? Isso é cosseno. Cosseno de que ângulo? 60. Cosseno de 60. Quem lembra qual o valor do cosseno de 60? 1/2. 1/2. Então, no lugar de cosseno de 60, você substitui por 1/2. Cateto adjacente é quem? É o Z. Quem é a hipotenusa? 80. 80. Você multiplica cruzado. Então, fica 2 que multiplica Z igual a 80 vezes 1. 80. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar Z é igual a 40 centímetros. Ok? Bem, essa é a maneira que eu acho mais rápido para resolver esse exercício, mas vocês acharam aí o mesmo valor, 40? Como que vocês fizeram? O que vocês pensaram? Eu fiz assim.
Quem fez diferente? Eu fui na lei dos senos, eu esqueci. Do cosseno, seno tangente. Então foi pela lei dos senos. Você usou a lei dos senos? É. Como que foi a lei dos senos? Fala aí para mim. Eu coloquei 80 sobre seno de 90, que vai ser esse ângulo A. Então, espera aí. Você colocou... Oi. Ah, você usou esse triângulo aqui. Você usou o triângulo A, B e C? D. AD. Você colocou que de D até B vale 80 também? Uhum. Só que isso eu também fiz uma lei dos senos, porque eu esqueci sobre... Não percebi que ele era isósceles. Uhum. Não entendi. Então, vamos lá. Você aplicou a lei dos senos aqui, né? Então, vai ficar, você disse, 80 sobre Seno de 90. seno de 90, que é igual a quem? Z Z sobre seno de 30. Isso. Todos entenderam por que ela disse seno de 30? É porque esse ângulo aqui, ó, desse lado aqui, vale quanto? Vale 30, né? Se esse aqui de baixo é 60, esse aqui é 90, então significa que lá em cima é 30. Então, seno de 30. Então, fica assim, 80 sobre 1 igual a Z. Seno de 30 vale quanto? Vale 1 sobre 2. Você multiplica cruzado, fica Z, não é isso? 80, que multiplica 1 sobre 2, que é 80, que é igual a quem? 40 centímetros. Ok? Então, vocês perceberam que não existe só uma maneira de estar resolvendo exercício, está correto. Essa questão, na realidade, elas são 3 questões de um vestibular, dessa FAP aí. A sequência é na vertical. Você lê a questão, tá vendo aqui embaixo? Uhum. Tá vendo esse aqui, ó? As outras duas lá em cima, elas não tem como você resolver sem você determinar isso aqui, ó. A primeira coisa a ser feita é isso aqui, ó. Tem que determinar essa função aqui. Como que você vai determinar? Olha só, aqui você tem um painel solar, ele tem 3 metros. Então, você pode estar verificando aqui que você tem um triângulo retângulo, né? Esse ajustador hidráulico aqui, ó, ele sobe e desce. Então, quer dizer que esse Y aqui é variável. Então, esse Y aqui é variável em função de quem? De θ, ok? Então, aqui você tem, em relação a esse ângulo θ, você tem um cateto oposto, que é Y, tem um cateto adjacente, que é X, e tem aqui a hipotenusa, que é o comprimento do painel solar. Então, à medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente, de modo que os raios de Sol incidam perpendicularmente. Ou seja, o raio solar ele vai incidir aqui, ó, nesse painel, fazendo um ângulo de 90 graus. Ok? Então, aqui você tem um ajustador hidráulico. O que o exercício está pedindo aqui, ó, nessa primeira questão? Determine o valor de y em função de θ. Ou seja, você vai determinar y em função, ou seja, igual a alguma coisa. O y é o que em relação a esse ângulo? É um cateto ou é uma hipotenusa? É um cateto. Que tipo de cateto? Oposto. Então, o y é um cateto oposto. O que mais você tem aqui? Exatamente. Você tem esses 3 metros aqui. Esses 3 metros é o quê? É um cateto. Isso, hipotenusa.
O que é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Qual função? É o seno. Seno. Então, seno de θ. Então, vai ficar assim. Seno de θ é igual... Quem é o cateto oposto? É o y. Quem é a hipotenusa? O 3. Multiplica cruzado. Então, você obtém o seguinte, que y é igual a 3, que multiplica seno de θ. Então, é isso que está pedindo nesse primeiro enunciado. Y em função de θ. Ok? Entendi. Entendido? E essa outra questão aqui, ó. Vamos passar para essa aqui agora. É o que você estava querendo resolver, né? E não estava... Porque precisava dessa função aqui. Então, vamos lá. O que você entende que tem que fazer aqui? Ó, para θ igual a 60, o valor de y em metros é igual a quanto? Então, você vai pegar essa função que nós acabamos de determinar, y, que multiplica seno de θ, y é igual a 3, lembrando que isso aqui está medido em metros, 3 metros, seno, qual o valor de θ? 60. 60. Quem lembra qual o valor do seno de 60? Quem lembra Raiz dos... de 3 sobre 2. Isso. Raiz de 3 sobre 2. Você pode deixar isso assim mesmo. Então vai ficar 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. E a unidade de medida aqui é o quê? Metros. Então essa é a resposta. Agora, essa outra questão aqui, ó. Para θ igual a 60, o que a gente tem que fazer agora? Descobrir o x. Como? Pode ser calculando os cossenos de Por que você está 60. pensando no cosseno? Porque o x é o cateto adjacente. De Ah, adjacente. então você está pensando que você tem um cateto adjacente que vai ser dividido por quem? Hipotenusa. Hipotenusa. Cosseno de 60, quanto vale? 1 sobre 2. Que é igual, quem é o cateto adjacente? X. Quem é a hipotenusa? 3. Então, multiplica cruzado, 2x, que multiplica, que é igual a 3. Então, x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é quanto? 3 sobre 2. Isso, quanto fica? Não sei, tem que fazer o cálculo. 1,5. Dá 1,5? 1,5. 1,5 metros. Ok? Dúvida nessa questão? E essa questão? O que vocês entendem lendo ela? É para converter os ângulos em uma medida de radiano. Como que faz isso, Débora? Como que eu converto 45 graus em radianos? Como que é? Como que nós convertemos 45 graus em radianos? 180 graus está para quantos radianos? Quem lembra? Quanto? Pi. Pi. Pi radianos, ou seja, pi rad. Então aqui você tem 45 graus, está para quem? Está para x. Multiplica cruzado. Aí é a regra de 3? Regra de 3. Então vai ficar 180x igual a
45 graus pi rad, X. Ah, tá. ok? Esse grau aqui, ó, nem precisa mais porque vai embora, ok? Esse grauzinho ó, vai embora com o outro. Então, vai ficar 45. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 180. Isso aqui, pi rad. Ok? Então, só que não é legal deixar esse negócio desse jeito, né? É bom você ir dividindo aí. Como que eu faço isso? Ele pode ser dividido por 3, professor. Pode dividir. Ele Por pode ser 3? dividido por 3 e dá 45. 15. Isso. E 45 por 3 dá 15, 180 por Pode 3. dividir por 5? Vamos por 3 primeiro, né? 45 por 3, 45 dividido por Dá 3 dá 15. Aí, Ah, pode falar. agora 180 dividido por 3 dá 60. 60. Isso pi radianos, né? Isso. Eu posso dividir isso ainda? Por quem? 60. 5 e 20. Eu posso dividir isso por quem? Por 2? Ainda não? Oi? Pode dividir por 3 ainda. Por 3? 15 por 3 dá quanto? Aham. 5. 60 por 3. 20. Eu posso dividir isso ainda? Agora, por 3, acho que não. Por 4. 5, não. Acho que só se for por ele mesmo. 5 dividido por 5. Dá quanto? 1, 20 por 5. 4. Então ficou 1 Sobre quarto 4. de pi Isso. radianos. Ok? Aham. Pessoal, quanto que é 3? Ó, deu 1 aqui, não deu? No final. Deu. Primeiro Então fica só 4 pi radiano? Ou o 1 Não. não tem como tirar? Não, né? Não, fica assim mesmo. Então, 45 graus é equivalente a 1 pi, ou seja, simplesmente pi. Pi sobre 4 radianos, ok? Olha só, primeiro nós dividimos por 3, depois por 3 de novo, depois por 5. Não foi isso que fizemos? Isso. Foi ou não? Foi. Primeiro nós dividimos por 3, depois por 3, depois por 5. Olha só, como que é 3 vezes 3? 9. Quanto que é 9 vezes... Ó, primeiro eu dividi por 3, ok? E depois por 3 e depois por 5, né? A minha pergunta é, 3 vezes 5 dá quanto? 45. Dá 45, né? A gente não está querendo 45 sobre 80. Quanto que é 45 dividido por 45? 1. Quanto que é 180 dividido por 45? 4. 4. Ou seja, se você já tem essa visão, você pode dividir direto. Não precisa ficar fazendo isso aqui não, ok? Entendido? 72. Como que eu faço? Mesma coisa. Como que é a mesma coisa, Alice? O que nós fizemos anteriormente? Você lembra? Lembro. Regra de 3. 180 graus. Está para quem? Aí coloca 72. Está para X. Isso. O que eu faço agora? Aí o 180 X igual a 72. E como é que faz o resto? Pi radianos. Isso. Aí vai ficar, quem está multiplicando, o que acontece? Eu quero simplificar isso aqui agora. Ó. Eu posso simplificar isso por quanto? 72 é par ou é ímpar? Par.
180 é par ou ímpar? Par. Se é par, eu posso dividir por quanto? 2. 72 por 2. Marca assim. 180 por 2. 90, 72 por 2. 36, Não tá certo que eu digo. Alice, 36 e 90 são pares? Oi, professor, tá chiando. Fala de novo. 36 e 90 são pares? Sim, Então pode ser dividido por quanto de novo? por 2. 36 por 2. 18. 90 por 2. 45. 45 é par? Não. 18 é par? É. Eu posso dividir 45 por 2 para dar exato? 45 é par ou ímpar? Ele é ímpar. Então não pode ser dividido por 2 para dar exato, correto? Olha. Então eu posso dividir isso aqui por quem? Como que eu sei que eu posso dividir 18 por 3 e 45 por 3? Qual é a regrinha que vocês aprenderam? Uma regra que se Você você somar os dois números e der um número que é divisível pelo outro. Ah, Alguma coisa assim. você está querendo dizer o seguinte, você está querendo dizer que se eu pegar o 8 mais 1 dá 9. 9 pode ser dividido por 3? Pode, né? Pode. 4 mais 5? Ah. Então quer dizer que pode ser dividido por 3. 18 por 3. 3, 45 por 3. Isso π. Então aqui, por enquanto, nós temos 6π dividido por 15. Eu posso simplificar isso mais ainda? Se posso, por quanto? Por 2, Alice? Uh, 6 é par ou Por ímpar? par. 15 é par ou ímpar? Então eu posso dividir isso aqui por quanto? Então isso aqui vai ficar 2, 15 dividido por 3. Quanto? Sim. Então 2π sobre 5 radianos, ok? Que ângulo é esse? 72. 72 graus. Olha só, Eu primeiro parei. dia... fala. Se eu deixar só no 6π sobre 15 radiano, eu vou estar errado também? Se você deixar aqui, tá certo. Aí vai o seguinte, se for uma questão de prova, aí quais dessas respostas aqui? Por exemplo, o exercício pode ser elaborado e o cara deixa lá 72 sobre 80, ou 36 sobre 90, ou 18 sobre 45, ou 6 sobre 15, ok? Ou 2 sobre 5 π radianos, ok? Qualquer uma é a resposta, tá bom? E você pode ainda pegar esse 2 e dividir por 5. 2 dividido por 5, quanto que dá? Dá para dividir? Não. 0. Aí que você coloca o quê? Vírgula, zerinho aqui. Então fica 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 dá o quê? Dá 0. Então você pode deixar a resposta assim também. 0,4 π radianos. Qualquer uma é a resposta. Entendido? Alguém não entendeu? Se não entendeu, a gente vai resolver a letra C. Quem não entendeu? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando de quem para quem? Aqui nós estamos passando de graus Para radiano. Anos. para radianos, ok? Agora nós vamos converter o contrário. O que eu vou fazer? A mesma coisa. O que é a mesma coisa? Você vai escrever 180 graus está para quem? Está para π radianos. Ok? Então, agora você quer saber quanto vale em graus π sobre 6 radianos. Como você quer saber quanto vale isso em graus, você simplifica aqui, ó, radiano com radiano vai embora.
Então, multiplica cruzado, vai ficar πx, que é igual a 180π dividido por quanto? Por 6. Então, quem está multiplicando passa dividindo, ou simplesmente você simplifica π de um lado com π do outro. Então, vai embora. Então, vai ficar 180 dividido por 6. Quanto que dá isso? Quanto? 30 30 é o quê? Radianos ou graus? graus. 30 graus. Ok? Então, vamos mais um aqui. Quais? Ou qual? Alguém escolhe um aí. Da letra B até a letra E. F. É, O F. É? é. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que... Não vou usar isso aqui, não. Eu quero que 360 graus está para 2π radianos. Quem pode me dizer o que eu fiz aqui? Eu posso fazer isso? Você só dobrou a quantidade. Isso, só dobrei a quantidade. Então, quer dizer que eu posso fazer isso. Eu posso pegar esse 180 e multiplicar por 3. Eu posso pegar esse 180 multiplicar por 3. Só que eu vou ter que pegar o π e também multiplicar por quem? Por 3. Ok? Você pode fazer isso. Então, ó, vamos resolver essa letrinha aqui, ó. Então, se 360 está para 2π radianos, o que nós temos? X está para quem? 3π radianos. Então, ó, π radianos simplifica com π radianos. Então, você multiplica aqui por 2, vai ficar 2x, vai ficar 360 vezes 3. Então, vai ficar 360 vezes 3 dividido por 2. Quanto que dá isso? Quanto que é 360 por 2? 180. Que multiplica quem? 3. 180 vezes 3. 540. 40. 540 radianos, correto? Não. 540 é o quê? Graus. 540 graus. Ok? Pessoal, então está esclarecido como você transforma para radianos e como você transforma para graus. Alguma dúvida? Como que eu resolvo essa questão aqui? Aula, temos 7 minutos. Professor, no caso, assim, ó, você colocou na assim. Ele dobrou. Eu não entendi, cortou a... Eu não entendi. Foi na internet. Caiu. Eu pergunto. Tá me escutando? Tô. Então, na E você colocou 360. Por que você dobrou? Tem algum tipo? Porque como que a gente vai saber que tem que dobrar Não! nesse caso? Olha só. Não tem que dobrar. É porque só quero que... Por que eu fiz daquele jeito? Porque eu quero que vocês percebam que vocês podem usar qualquer relação, desde que seja proporcional, por exemplo. Você sabe que 360 graus são quantos π radianos? São 2π? 2. 2π radianos, né? Então, se você pega, divide 360 por 2, quanto fica? 30. Se você pega esse 2, divide por 2, quanto fica? Fica 1, não fica? Um. Fica 1. 1 vezes π, fica π radianos. Beleza? Aham. Você pode usar também 2
Ó, você pode dividir isso aqui por 2 ainda, ó. 180 por 2 fica quanto? 90. Π dividido por 2. Você vai pegar o π dividido por 2. Você pode usar essa relação também. 90 graus são o que em radianos? Π sobre 2. Toda vez que você vê π sobre 2, isso aqui está em radianos. Só que quanto dá isso em graus? 90. Certo? Você pode também, você pode dividir isso aqui por 2 ainda. 90 dividido por 2 dá quanto? 45. Está para quantos radianos? Olha só, π sobre 2 dividido por 2. Vai ficar π dividido por quanto? 4. Você pode usar essa relação aqui também. Ok? Agora, se você dividir isso aqui por 2, vai ficar chato. Por quê? Porque 45 dividido por 2 não vai dar exato. Vai dar quanto? Vai dar 22,5. Aí vai ficar chato. É igual a quanto? Você pega isso aqui e divide por 2. Vai ficar π sobre 8 radianos. Entendeu? Qualquer uma dessas relações aqui você pode utilizar e vai dar o mesmo resultado. Ó, nós resolvemos a letra A. Deu quanto o resultado da letra A? Letra A deu 30 graus. 30 graus, não foi? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar isso aqui, ó. Vamos lá então. Ó, 45 graus está para π sobre 4 radianos. A letra A nós temos π Sobre 6 sobre 6. Peraí, coloquei no lugar errado, só um minutinho. Aqui nós temos x está para π sobre 6 radianos, não é isso? Agora você pega isso aqui e multiplica cruzado. Então fica π sobre 4 radianos. Não vou simplificar aqui já, não vou carregar o radianos não. Vai ficar π sobre 4 radianos, que multiplica x, igual a π sobre 6, que multiplica quem? 45, eu multipliquei cruzado. Ok? Ó, esse π com esse π, você pode simplificar. Então, fica x sobre 4, e aqui, ó, 45 sobre 6. Tá bom? Então, agora multiplica cruzado, ó. Vai ficar 6x igual a 45, que multiplica quem? Entendido o que eu fiz aqui? Multipliquei cruzado. Então, vai ficar 45 vezes 4. Quanto que é 45 vezes 4? 180. 45 vezes 4. 180? Dividido por 6. Quanto que dá? 30. 30 graus. Quanto que tinha dado a nossa resposta lá no início? Nós utilizamos o quê? 30 graus. Nós utilizamos esse aqui. Ok? Uhum. Então, qualquer uma dessas relações dá a mesma resposta. Tá? Então, a melhor, mais rápida de você usar é essa aqui. 180 está para quem? Para π radianos. Tá bom? Assim é mais difícil. Assim, né? Usando esse aqui, né? Aham. É chato, porque tem esse π sobre 4 aqui, que usualmente leva mais ao erro. Tá bom? Então, use sempre 180 graus está para π radianos. E essa é a questão aqui. Quantos círculos eu tenho aqui? Então é o seguinte, aqui nós temos a origem, aqui nós temos um ponto de intersecção entre essa circunferência menor e essa reta, e aqui nós temos um outro ponto de intersecção D entre essa circunferência maior, ok? E essa reta. Então, de acordo com o exercício, olha só o que o exercício diz.
Na figura abaixo, temos duas circunferências concêntricas. O que vocês entendem por essa palavra concêntrica? O mesmo centro? Isso, o mesmo centro. Cujos raios medem OB, ou seja, tem esse raio aqui, ó, O até B, vale quanto? Vamos escrever isso aqui. Então, o raio OB vale X. E o raio OD, que vale quanto? 20. 20 centímetros. As medidas dos comprimentos dos arcos, ou seja, o arco AB é onde eu estou rabiscando aqui, ó. Então, nós temos o arco AB. Geralmente, eles colocam um negocinho assim, ó, só para diferenciar. O arco AB, qual é a medida dele? 4 centímetros. E o arco CD, ou seja, isso aqui, ó, onde eu estou rabiscando, vale quanto? Então, o arco CD vale 16 centímetros. Vocês perceberam que na aula, no slide anterior, eu tinha desenhado um círculo e aqui eu tinha colocado essas retas aqui. Esse ângulo aqui, esse ponto A até o ponto B, por esse arco aqui, quanto vale θ? Aqui eu tenho raio, não é isso? Não é isso que eu tinha feito? Sim. O ângulo θ é para você determinar o ângulo θ, você tem que pegar o arco AB e dividir por quem? Pelo raio. Raio. Não é isso? Então aqui ó, nós temos um ângulo gama. Essa letrinha esquisita se chama gama. Se você aplicar essa condição para a circunferência menor, como que você pode estar escrevendo isso aqui? Você pode estar dizendo que o ângulo gama é igual ao arco AB dividido por quem? Quem é o raio da circunferência menor? Não é o raio OB? Não é isso? Ó, de O até B é o raio da circunferência menor, ok? O mesmo gama, ou gama, que ficou feio. O mesmo gama, só que agora, você olhando para a circunferência maior, é igual a quem? É você pegar o arco, ó, circunferência maior, ok? É você pegar CD e dividir sempre pelo raio. Quem é o raio da circunferência maior? Com base no que foi dado. OD. B. Ok? Entendido? Ó, de novo, você tem a circunferência menor. Você tem a circunferência menor. Aqui você tem um arco AB. Um arco AB. Você pega esse arco e divide pelo raio dessa circunferência menor. O raio da circunferência menor é de O até B, ou poderia ser de O até A. Vocês têm que prestar bastante atenção na figura. Então, ó, o raio pode ser a medida de O até B, ou de O até A. Tanto faz. Ok? Esse OB aqui, ó, esse OB que vale X é a mesma coisa que OA. Vai depender do que o exercício fornecendo. O mesmo ângulo, só porque agora nós temos uma circunferência maior. O que você vai ter aqui? Ó? Você tem essa medida desse arco CD, você vai dividir por quem? Pelo raio. Quem é o raio da circunferência maior? É OD, ou poderia ser quem? O até quem? Você? Isso, muito bem, OC. Vocês perceberam que esses ângulos, eles são o quê? Diferentes ou iguais? Diferente, eu acho.
Esse ângulo aqui, esse gama é diferente desse outro gama? Não. Eles Não. são o quê? Eles são iguais. É o mesmo. Só porque escritos para circunferências com raios diferentes. Ok? Então, esse ângulo gama é o mesmo. Se é o mesmo, o que você pode pegar? Você pode dizer que AB dividido por OB é igual É igual a CD dividido por OD. OD. Entendido até aí? Sim. Quanto vale AB? O que o exercício fornece? Qual o valor de AB? 4 centímetros. 4 centímetros. centímetros. Quanto vale OB? X. Quanto vale CD? 16 centímetros. E quanto vale OD? 20 centímetros. 20 centímetros. A gente simplifica esse centímetro com esse centímetro, ok? E sobra esse centímetro de cá. Então, quer dizer que a resposta vai ser em centímetros. Agora, simplesmente, você multiplica cruzado. Então, vai ficar 16x é igual a 20, que multiplica 4 centímetros. Então, vai ficar assim, 80 centímetros dividido por 16. Quanto que é 80 por 16? 5. Isso. Então, 16 vezes 5, 6. 30 vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 80. Então, 80 dividido por 16, 5 centímetros. Ok? Então, é isso. Essa medida OB é o raio da circunferência menor, são 5 centímetros. Tá bom? Alguma dúvida a respeito do exercício? Eu entendi. Vai printar a tela? Ela respondeu, né? Não entendi nada. O Luiz falou alguma coisa? Printaram? Posso apagar? Pode. Apaguei. Por que eu apaguei? Olha só. Suponha que você tem essas duas retas aqui, ó. Aqui, ó, você tem um ângulo θ e por aqui passa uma circunferência, por aqui passa outra circunferência, por aqui passa outra circunferência e aqui, ó, passa outra circunferência, ok? Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, esse aqui é um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C, aqui um ponto D, seguindo o alfabeto. Aqui um ponto F, aqui depois de F é o quê? G e aqui H, ok? Olha só, esse ângulo θ, pessoal, você pode pegar o arco, ó, vamos colocar aqui, ó, ponto O. Esse ângulo θ, você pode calcular ele, você pode pegar esse arco AB, dividir pela distância OB. Também você pode pegar o arco CD e dividir pela distância OD. E também você pode pegar o arco EF e dividir pela distância OF. Você pode, por último, baseado na nossa figura aqui, você pode pegar esse arco aqui
GH e dividir pela distância de O até H. Tá bom? Ou também você pode pegar o contrário também. Você pode pegar o arco GH, ó, pegar esse arco GH e dividir por essa distância aqui, ó. Tá? A distância OG. Tanto faz. Mas entenderam que eu posso pegar qualquer arco e dividir pelo raio, que sempre vai dar esse ângulo θ. Então, você pega o comprimento do arco e divide por quem? Pelo raio. Ó, para determinar o valor do ângulo, você pega o comprimento do arco e divide pelo valor de quem? Raio. Do raio. Então, é isso que eu estava explicando. Então, vamos lá. 2 minutos para resolver esse exercício. Alguém vai falando. O que é que eu faço aqui? Você tem uma circunferência. Você tem o centro dela, uma reta, outra reta. E aqui está dizendo, determine em radianos a medida do arco. Então, essa medida, o que está pedindo? Está pedindo o valor desse ângulo aqui, ó, θ. Suponha que esse arco vai de A até B. Tá bom? Ó, então, o comprimento desse arco AB vale quanto, de acordo com esse exercício? 10. Contido em uma circunferência, quanto vale o raio dessa circunferência? 5 centímetros. Então, é a medida da origem até esse ponto A. Então, o ângulo θ é a medida AB até dividido pela medida OA ou AO. Então, quanto vale o arco AB? 10. E o raio? 5. Quanto vale isso? 10 dividido por 5. 2 o quê? Qual é a unidade de medida aqui? Radianos. Então, 2 radianos. Entendido? Então, beleza. Próxima. Olha só, determine em radianos a medida de um arco cujo comprimento mede 30 centímetros. Olha o que está dizendo aqui agora. Ó. Você tem uma circunferência. Vou fazer a mesma figurinha. Ó. Ó, aqui é a origem da circunferência. Você tem um arco. Você tem aqui, ó. Isso aqui, essa medida de A até B, vale quanto, de acordo com esse exercício aqui? 30 metros. 30 metros. E o diâmetro, olha o que o exercício está dando agora. Ó. O diâmetro. O diâmetro vale quanto? 20 metros. O que é diâmetro? É a medida de um extremo até outro extremo da circunferência, não é isso? Então é isso aqui, ó. Quanto vale o raio se o diâmetro é 20? O raio é o diâmetro dividido por 3, correto? Por 2, não? Isso, por 2. Raio é o diâmetro dividido por 2. Se o diâmetro são 20 metros, quer dizer que o raio, 10. O que eu tenho que fazer? Eu vou determinar esse valor aqui, ó, θ. Quanto vale isso? θ, o ângulo, é você pegar a medida do arco, AB, e dividir por quem? Pelo raio. Então, quanto vale AB? 3. Quanto vale AB? 30. Quanto 30. vale Isso, alguém já tinha contado a resposta, né? O raio 10. Era 3. 3 o quê? Radianos. Ok? Entendido? Vocês têm que prestar bastante atenção quando dá o raio, quando dá o diâmetro. Ok? Nesse exercício aqui, deu o diâmetro. Para você calcular quem? O raio. Para depois pedir, aliás, calcular o que está pedindo. Certinho? Sim. Vocês vão printar? Não, né? Não, deixa eu ver.
Pessoal, para encerrar, olha só. Nós temos aqui ó, duas circunferências. Igual no exercício que nós resolvemos. Uma circunferência com raio menor e uma circunferência com raio maior. Ok? Nós temos basicamente essa figurinha aqui, ó. Então, eu vou chamar o seguinte. Aqui está a origem. Aqui está um ponto A. Aqui está um ponto B. Então, aqui eu tenho o arco AB, seguindo numa sequência alfabética A, B, C e D. Ok? Aqui eu tenho outro arco. Tá bom? Então, aqui eu tenho um raio de 5 centímetros. Vamos dizer que esse raio de 5 centímetros, esse R1, é a medida de O até B, que vale 5 centímetros. Então, essa medida aqui, ó, vale 5 centímetros. Contém um arco AB de 15. Então, esse arco AB são 15 centímetros. Outra circunferência concêntrica, mesmo centro, como já foi dito. A primeira tem raio o quê? Qual o valor do raio? Vamos dizer que esse raio 2 é a medida OD ou OC, tanto faz. 10 centímetros. E contém um arco CD. Ok? Que não sabemos quanto vale. O exercício está falando que é X. Correto? Então, aqui nós temos um ângulo. Esse ângulo θ. O que nós podemos dizer desse ângulo θ? Esse ângulo θ, você pode pegar o arco AB e dividir pelo raio 1, ou também pegar o arco CD e dividir pelo raio 2. O que nós fizemos no exercício aí para trás? Esses ângulos aqui são diferentes ou são iguais? São o quê? São iguais. Então, AB dividido por R1 é igual a CD dividido por quem? Por R2. Então, substituindo os valores, qual o valor de AB? 15. Valor de R1, 5. CD vale X. E R2 vale quanto? 10 centímetros. 10. Então, multiplica cruzado. 5x igual a 15 vezes 10 dá quanto? 150. Então, fica 150 dividido por 5. 150 por 5. 30. 30 o quê? Radianos. Certeza? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Aqui está 15 centímetros dividido por 5. 15 centímetros dividido por 5 centímetros. E aqui, ó, 10 centímetros. Você cancela esse centímetro aqui, ó, com esse centímetro, fica radianos. É porque quando você divide a mesma grandeza, fica radianos. E quando você pega, multiplica, fica a grandeza. Então, a unidade de medida aqui vai ficar o quê? 30 centímetros. Ok? Então, o valor do arco CB, 30 centímetros. Ok? Pessoal, então é isso. 12h03, nós vamos ficar por aqui. Tá bom? Tá bom. Então, bom dia para vocês, bom final de semana.